Graça e paz. Amém? Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo. É o momento que nós separamos para meditar na palavra do Senhor, para aprender e para então prosseguir na presença de Deus naquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações 3, nós vamos ler do 21 ao 40. Um pouquinho extensa a leitura, mas profunda. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Lamentações 3, a partir do 21. A minha versão é a King James. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Em outras traduções diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir e engole a desonra e a humilhação. Porquanto Yahvé não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra, negar a quem quer que seja os seus direitos, assim desafiando o próprio Altíssimo, impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando o Senhor tais atitudes? Quem poderá falar e fazer acontecer, se assim Yahvé, o Senhor, não tiver orientado? Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Amém? Como é bom saber que nós temos promessas que nos dão esperança. Como é bom saber que quando a gente espera confiante, o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Como é bom entender que o mesmo Deus que abençoa é aquele que traz a aflição para que então sejamos tratados. Esse é o nosso Deus. Então que nessa noite você possa esquadrinhar o seu coração, como diz a palavra, o seu caminho, e retornar rapidamente ao Senhor. O que ainda eu preciso confessar? O que ainda eu preciso deixar Deus tratar? Esses dias eu estava refletindo, falei, meu Deus, daqui um tempinho vai fazer 20 anos que eu conheci ao Senhor. E todos os dias eu vejo o quanto que eu tenho que aprender ainda de Deus. Todos os dias eu vejo o tanto que Deus precisa me tratar ainda. Que a gente caminha e fala, nossa, eu era assim, hoje eu sou assim, mas ainda falta tanto. Deus tem tanto ainda para tratar, tanto dentro quanto fora. Sabe, às vezes a gente fica gastando tempo e energia naquilo que não é do reino, naquilo que não frutifica, e o tempo vai passar. Nós temos que viver que isso é real, como se tivesse um relógio invisível atrás das nossas vidas. O tempo está passando. Os filhos eram pequenos, estão crescendo, vão casar, os netos vêm, o tempo vai passar.
E quem nós somos na presença de Deus? A gente tem que olhar para trás e ver o quanto Deus já fez, mas a gente tem que olhar para o nosso hoje e o quanto ainda falta Deus fazer. Tem coisas que Deus ainda não tratou, porque talvez não estamos preparados para suportar o tratamento daquele ponto. E então nós precisamos estar aos pés do Senhor, para que no momento certo Ele trate de dentro para fora. E eu louvo a Deus, porque Ele é um Deus paciente, bondoso, amoroso, que não desiste de nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos tanto, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar na tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo tu és o Deus das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste das nossas vidas. Pai, a nossa vida é como uma construção na tua presença. E cada dia nós colocamos ali um tijolo na tua presença. E às vezes achamos, nossa, já está grande a construção. Como eu cresci, como está bom, como está confortável. E o Senhor vem então e bate o prumo naquela parede e vê, está torta. Vou precisar derrubar e construir novamente. Meu Deus, nos ajuda todos os dias no processo de tratamento do Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor disciplina o filho que ama. E nós somos teus filhos, Senhor. O Senhor é o Deus da bênção, mas é o Deus também da luta, que trata, que forja, que está conosco quando passamos pelo fogo, que está conosco quando passamos pelas águas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, está fazendo e ainda fará. Nós te louvamos por esse amor que não tem explicação, por esse amor que nós não merecemos. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
somos nós diante do que o Senhor faz, do que o Senhor fez conosco? Qual a nossa desculpa para não adorar? Continuar adorando ao Senhor. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus. Para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. Aleluia, Jesus. Amém. Eu tô ali de olho fechado, acabou? Porque eu acho que se tivesse combinado não tinha sido tão profundo os louvores dessa noite com a palavra que o Senhor falou nesse início. Vamos ter o nosso momento de oração, vamos reunir um grupo de 3 pessoas para que possamos então orar ao Senhor, pedir pelos enfermos, por aqueles que estão passando por um processo de luto, pelas lutas. Sozinho não, né? Como diz o pastor Dionísio, sozinho não. Nós possamos ombrear com os nossos irmãos, afinal somos um corpo. Feche seus olhos, apresente ao Senhor a sua vida, a sua família, a sua demanda, os seus pedidos. Deixa o Espírito Santo te conduzir em oração. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que em tudo sejam conhecidas diante do Senhor as nossas petições.
E nós colocamos, Senhor, nessa hora os nossos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, ouve, Pai, o clamor nessa noite. Ouve o derramar do coração nessa noite. Ouve, Senhor, a aflição nessa noite. E responde, e direciona, e move em favor, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos irmãos que estão precisando de um agir do Senhor. Pai, nós colocamos especialmente a nossa irmã Adriane, que tão querida é para nós. Ajuda ela nesse momento, Pai, a lidar com o luto. Oh Deus, que a cada dia o Teu Espírito seja o amigo fiel, o ombro que ela pode chorar, em nome de Jesus. Peço, Senhor, pela Vandeci, que o Senhor continue restaurando a Tua filha todos os dias, dando saúde, dando alívio das dores. Nós colocamos diante de Ti a vida da Débora, Senhor, está nesse processo contigo. Oh Deus, Tu tens poder para curar. Contudo, nós colocamos diante de Ti e clamamos, faz a Tua vontade, Senhor. Colocamos diante de Ti a vida do João também. Pai, Tu tens poder para curar. Contudo, reina, opera e faz a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós clamamos pela vida do Maico, Pai, ajuda ele, Senhor, a se libertar das drogas, do vício, Senhor. Oh, meu Deus, tem coisas que é possível a nós, mas tem coisas que é só o Senhor. Move na vida dele, ajuda ele, resgata, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti a vida do Seu Ademar, Pai, do pastor Marcos. Continua, Senhor, a cada dia, dando vigor, restaurando, dando saúde, Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a vida da Suelen, está nesse processo de recuperação de cirurgia. Ajuda ela, Senhor, todos os dias. Renova, restaura. Colocamos diante de Ti a vida da Silvia, Senhor. Entra com a Tua providência, com a Tua cura, Pai, da vida e vida em abundância, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a vida do Seu Arnob, Pai, do pastor Dionísio. Ajuda ele, Senhor, a cada dia vencer os desafios da velhice, Senhor. É um processo, ajuda ele nesse processo. Colocamos diante de Ti a vida da Maílza, que teve bebê, que está no puerpério, que está enfrentando, Senhor, problemas familiares. Ajuda ela, Senhor. Entra com providência na vida dela, Senhor. Move, glorifica Teu nome. Que ela saiba que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, reina em sua vida. Colocamos diante de Ti a vida da Ana Beatriz. Ajuda ela, Senhor, nesse processo de crise, de ansiedade. Meu Deus, nós colocamos nesse momento, por meio da vida da Ana Beatriz, todas as pessoas, Pai, que têm enfrentado problemas emocionais, crises emocionais, problemas psicológicos, psiquiátricos, transtornos. Pai, em nome de Jesus, entra com a Tua providência, Pai, traz vida em abundância, traz libertação, traz restauração, Senhor. Cura as raízes, Pai. Arranca toda a raiz de amargura, cura de dentro para fora, limpa, purifica, restaura e dá a alegria da salvação, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós colocamos diante de Ti a vida do Marquinhos, pai do Biel. Dá uma boa recuperação a ele, restaura a sua saúde, Pai, os seus movimentos. Colocamos diante de Ti a vida da pastora Aline, pastor Alain, toda essa família, Pai. Pastora Aline passando por esse momento que perdeu a sua mãe. Pai, em nome de Jesus, não tem palavras que possamos dizer que console, só o Teu Espírito Santo. Então consola essa família, provê todas as coisas e reina em nome de Jesus. Colocamos ainda a vida da Heloísa, Pai, que tem 4 anos, precisa de um socorro do Senhor. Entra com providência na vida da Heloísa, restaura a saúde dela e glorifica Teu nome, Pai, no meio dessa situação, para a glória do Teu nome. Pai, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco, Senhor. Discernimento, Pai. Nós não queremos ficar apenas, Senhor, no leite. Nós queremos alimento sólido. Nos dá alimento sólido nessa noite, Senhor. Nos fortalece em Ti. Nos nutre para que possamos, então, desempenhar aquilo que nos cabe
para que possamos ser luz e sal onde quer que estivermos, que possamos, ó Deus, começar dentro da nossa casa, nós possamos ser uma bênção dentro da nossa casa. Fica conosco, Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas e reina sobre nós, é o que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz. Hoje eu estou tranquilo. Hoje não tem transmissão. Está sem internet, né? Que legal. Amém. Eu quero falar um pouquinho hoje, um texto que eu gosto muito. E eu já ouvi colega dizendo assim, quando o cara não tem o que pregar, ele usa esse texto. Mas eu tenho que pregar. João capítulo 5, versículo de 1 ao versículo de número 9. João 5, de 1 ao 9. Eu vou ler na linguagem de hoje, onde está escrito: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto da entrada estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, esperando o movimento da água. Porque de vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que havia 38 anos, estava ali padecendo. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? E o doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Amém? Então, deixa eu falar um pouquinho do pano de fundo disso. Ali tem no início, diz assim: depois disto. Esse depois disto está fazendo uma ligação com pelo menos 2 momentos assim fortes que aconteceu no capítulo 4. O capítulo 4 tem um momento que Jesus encontra uma mulher samaritana na beira de um poço. Jesus tem uma conversa com ela e ela então se converte. E muitas pessoas se converteram por causa dessa mulher. Mas logo depois, Jesus encontra um oficial. E esse oficial estava com o filho doente. Mas eu imagino assim que Jesus estava muito ocupado. E o cidadão pedindo a presença de Jesus. E Jesus diz assim: vai para a tua casa, que o teu filho já está curado. Jesus não foi lá, não tocou, não ungiu, não botou a mão sobre ele orando. Simplesmente o Senhor deu uma palavra e o centurião creu na palavra. E a palavra então foi um instrumento poderoso de Deus para a transformação daquele menino. E diz que quando o centurião chegou em casa,
o menino estava curado, o seu servo estava curado. Então isso testifica, não só que Jesus mandou ele, mas veio o retorno, ou veio o testemunho. O Senhor falou, a tua palavra tem poder. E quando fala depois disto, você vai ver aqui nesse texto que nós vamos conversar um pouquinho, que tem 7 sinais aqui. Ele não fala milagre, ele fala sinais. A transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico em Betesda, alimentar 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, andar sobre as águas, curar o cego de nascença e ressuscitar Lázaro. Todos esses foram sinais para as pessoas crentes. Porque o crente, ele não precisa de muita coisa. O crente precisa se amadurecer na palavra. Precisa crer na palavra. Jesus exortou o pessoal, disse: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão, rapaz? Por causa de milagre? É por isso que vocês estão atrás de mim? E hoje as pessoas estão nesse negócio, só vêm para a igreja, né, com exceção da gente que está aqui, mas a maior parte das pessoas que vêm para a igreja hoje está vindo por causa de doença, está vindo por causa de problema, né? E então o Senhor está aqui. Mais tarde ele disse assim para Tomé: rapaz, que bom que você viu e creu, mas bem-aventurado é o que não viu e crê. Esse aqui é o cara. Então, eu estou aqui falando que o milagre aconteceu, né? Aqui ele tinha um foco, foi escrito para os judeus, não foi escrito para os pagãos, diferente de Marcos, por exemplo, que estava voltado para os romanos. Lucas está escrito para os gentios, e João escreve para esse público que tinha conhecimento das Sagradas Escrituras por Velho Testamento. Por exemplo, a festa judaica, que era uma expectativa messiânica, e ele apresenta Jesus aqui como um cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que era o Cordeiro de Deus no templo, o verdadeiro pão da vida, a luz do mundo, o sal da terra, como sinal de cada discurso que João registra aqui. Ele vai mostrar isso. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E ele vai mostrando uma forma que o judeu pudesse entender que ele era um cumprimento das Sagradas Escrituras no Velho Testamento. Então ele estava escrevendo para um público que tinha intimidade com a palavra. Agora, é bom você pensar um pouquinho. Você já é salvo? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você já aceitou Jesus, já se batizou, já se tornou membro da igreja, eu quero dizer para você, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa praticar a palavra de Deus. Você não precisa de sinais para continuar crendo. Você já é um milagre de Deus. Você já tem uma experiência com Deus. Entende isso? Então, hoje, aqui nesse texto que nós vamos conversar um pouquinho, eu quero falar dessa festa. Foi uma visita que Jesus fez com um propósito eterno. Jesus, depois de passar por Samaria, passar por esse momento que ele passou, depois disso, enquanto ele se dirigia para esse templo, ele vai passar ali. Tinha 2 coisas importantes. Tinha 2 portas. Tinha uma porta que era dourada. Essa porta era a porta principal do templo de Jerusalém. Ela era voltada assim para o lado leste da cidade. Essa porta representava honra, exaltação, glória. Está associada à vinda do Messias. Então, entrar por essa porta era sinal de autoridade espiritual. Hoje, essa porta está lacrada, fechada com pedras,
desde a época do domínio de Roma, e à sua frente há um cemitério muçulmano que acredita que isso foi feito para impedir a entrada do Messias, conforme a tradição judaica e muçulmana. No entanto, a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, afirma que quando o Messias vier, ele colocará os pés sobre o monte das oliveiras e entrará triunfantemente por essa porta, restaurando Jerusalém e restabelecendo o seu reino. Então, vai ter que abrir essa porta um dia. Então, por essa porta entravam as autoridades espirituais, alguém reconhecido, os santarrões, as pessoas que se sentiam melhor do que as outras em nível espiritual. Porém, pela porta das ovelhas, era uma porta baixa, a pessoa tinha que agachar para poder passar por ela, e ali entrava as ovelhas, e ali entravam as pessoas que reconhecia que estava em pecado. Então ele levava a ovelha para ser morta no seu lugar, e passava por ali, porque ali era a entrada para lavar essa ovelha, deixar ela limpinha, ver se tem alguma mancha, e dali levava para o templo, e ali naquele templo as pessoas, eram feitos os rituais constantemente, mas uns rituais que não mudavam ninguém. Porque eu coloquei lá a ovelha para morrer no meu lugar, pronto, já acabou a minha responsabilidade. E acontece isso ainda hoje. Pessoas que vêm na igreja, porque tomou a ceia, porque veio no culto, porque deu o dízimo, já acha que está tudo resolvido. Ele não muda a vida dele. Ele continua agressivo, continua pecador, continua mentiroso, continua comprando, não pagando, continua avarento, continua incrédulo, não ganha ninguém para Jesus, não prega o evangelho, mas ele acha que ele está salvo, porque ele senta no banco da igreja, ele pratica os rituais da igreja, ele compartilha dos momentos de ministério da igreja, do louvor, da pregação. Então, aquele lugar ali, entravam as pessoas que se humilhavam. Então, quando entrava, ele dizia, vai num pecador lá, vai num pecador. Aí quando eu olhava pela porta dourada, aqueles lá não dá nem para competir. Aqui só entra os pecadores. Os desclassificados. Os que representavam, quem estava ali, representava alguém que estava passando vergonha. Alguém que estava ali por causa do seu pecado. Ali tinha dor, ali tinha cheiro de sangue, ali tinha choro, porque ali era o caminho do sacrifício verdadeiro. A pessoa tinha que se humilhar ali e passar por aquele pedaço ali. Então Betesda era um tanque que era conhecido como tanque de misericórdia, onde estavam os doentes, os paralíticos, os aflitos. E então Jesus não foi pela porta dourada, a porta da glória. Ele foi pela porta da compaixão, pela porta dos desfavorecidos. Ali naquele cenário, estava entrando alguém que seria o Cordeiro de Deus, que pagaria o pecado de todos nós. Essa era a grande sacada desse lance. E também tinha assim, ali ele não estava entrando somente um cordeiro para ser sacrificado. Ali estava entrando um cordeiro que traria cura, que traria restauração, que traria misericórdia em abundância, traria graça. E Jesus então se identifica com esses pecadores, naquele momento, naquela porta dos esquecidos, dos marginalizados. Mas ao lado dessa porta, estava do tanque, cujo nome se chamava Misericórdia. Ali passava os cordeiros que seriam limpos, e em seguida seria a igreja, vamos dizer, está ali na igreja, agora há pouco, a gente passando aqui do lado, nós temos um problema, né? Surgiu ali uma confusão. Eu fiquei pensando, já pensou se há uma morte ali do lado aqui? Ou se há um mal ali, e a igreja aqui do lado, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Que vão dizer, mas logo do lado da igreja, né? Então nós precisamos orar por isso. Aí, queridos, a gente vai ver que nesse
pavilhão, tinha um pavilhão, né, tinha a porta de entrada e logo tinha o pavilhão, o espaço. Ali, nesse espaço, se encontrava os enfermos. Quem eram esses enfermos? Eles representam aqui todos aqueles que carregam limitações físicas, que também estão doentes espiritualmente, estão esgotados por dentro, estão com a história interrompida. Ele parou porque está doente, ele não está produzindo, então ele está ali nessa situação. Mas também está o cego, que representa aqui aquelas pessoas que estão caminhando na escuridão. Elas têm olhos, está à luz do dia, mas elas estão caminhando sem enxergar o caminho, sem esperança, e é o símbolo daquele. Alô? Aqueles que perderam a visão, pessoas perderam a visão, não tem mais visão espiritual, não consegue ver o propósito para a sua vida, não valoriza. Acho que tem que trocar. Agora que está funcionando. Então, aqui, esses cegos seriam essas pessoas que perderam a visão, perderam a vontade de viver, né? Estão passando por momentos difíceis. Tem os coxos também, são aqueles que podiam ver o caminho, poderiam ver o sonhar, mas eles não têm força para caminhar. Estão presos no lugar onde eles estão. Estão ali esperando, não sabe o quê, né? Há alguns anos estão ali nessa situação de paralíticos, não andam, trabalha, não consegue nada, parece que as suas emoções, você escuta culto, vem no culto, faz isso, ora, busca, lê a Bíblia, mas ele não muda, ele está paralisado, ele não consegue avançar. Ele está ali, cara, mas você ainda está nessa? Pois é, cara, eu estou aqui nessa situação, o ano inteiro, não aprendeu ainda que ele precisa ser um dizimista, que ele precisa orar, que ele precisa ler Bíblia, que ele precisa jejuar, que ele precisa ser ativo. Ele está paralisado. Mas uma coisa interessante que em comum desses 4 grupos de pessoas, é que eles estavam assim, em silêncio. Né? De vez em quando você sentia alguém gemendo de dor, mas ninguém tinha coragem de perguntar para o outro: e aí, cidadão, o que você está tendo? Não, cara, eu estou com essa situação aqui. Porque quando Jesus pergunta para o cara se ele quer ser curado, ele diz: rapaz, não tem ninguém quando eu preciso para me dar. Ou seja, a gente não conversa aqui quem é que está precisando mais um do outro. A gente está num nível aqui que a coisa está difícil. Quando a gente vê, todo mundo fica quietinho, em silêncio, que é para ouvir o burburinho da água, puf, caiu um lado, foi curado. Pronto, é assim que funcionava, né? É gente que parecia que estava ali na beira do caminho, invisível, todo mundo passando, ninguém vê. Essa que é a grande sacada desse texto aqui. Ele estava esperando o mover da água. Quando a água se movesse, a esperança era limitada, quer dizer, um de nós pode ser curado. Estavam todos ali, homem, mulher, reunidos em volta daquele tanque, esperando o milagre, mas estavam presos àquela tradição, crendo que se o anjo em determinado momento agitasse, apenas o primeiro que entrasse ali seria curado. E nesse cenário de competição entre pessoas feridas, onde só um poderia vencer, o mais debilitado não tinha chance nenhuma. Então nessa situação aqui, quando a pessoa entra nesse esquema, quando vive à margem, deprimido, parado, sem força para reagir, desempregado, esperando por um sinal, esperando um movimento externo, uma oportunidade, esperando sair a Bolsa Família, ganhar no jogo do Tigrinho, para finalmente fazer uma diferença, mudar de vida, mudar de classe social, se levantar. É isso que nós estamos vivendo atualmente nos dias de hoje. As pessoas não buscam o Senhor, não clamam ao Senhor, não oram, não tem força. Eu fui na igreja, mas não aconteceu nada. Claro que não vai acontecer nada se você vem com objetivos diferentes do que a Bíblia está dizendo para você vir. Entende? Então a esperança aqui verdadeira, né,
não está na água agitada, não está no jogo do tigrinho, não está nas ações políticas, mas está na presença de Jesus. É reconhecer e atender a palavra do Senhor. Ali Jesus não esperou o movimento de água, ele não conseguiu dialogar com esse cidadão. E aí, cara, por que você não tem amigo? O que aconteceu? Ele não fez nada disso. Apenas o Senhor olhou para ele e perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Vamos resolver esse problema logo? E quando Jesus queria esperar, era saber a lógica, por que ele estava ali. Porque também tem um detalhe: quando a pessoa fica um longo tempo doente, a tendência é a fé dele se esfriar. A tendência é ele se acostumar com a doença, se acostumar com a dor, se acostumar com o problema, se acostumar com aquela mesmice, se acostumar a ser um pedinte, se acostumar a viver a vidinha de sempre. Não, vou levando, vou empurrando com a barriga, né? Aquela história que eu já contei aqui para vocês. Pergunta aí, cara, como é que você está? Tô aí, pastor, estou empurrando com a barriga. Tá bom. E a esposa? A dona encrenca? Vai indo. Aí pergunta: e o teu marido? Aquela bênção, pastor. Ih, pastor, só Deus. Ele está entendendo como é que funciona? Quer dizer, você cria uma piadinha em cima de uma coisa tão importante, tão séria, que é o relacionamento familiar, é um relacionamento que você depende, o seu descanso, a sua qualidade de vida, a sua aprovação de fé está ali. E no meio da multidão de enfermos, havia ali um homem especificamente, 38 anos na mesma situação. Quase 4 décadas de frustração, de tentativas frustradas, de observar o outro sendo abençoado, de ver o outro progredindo, de ver o outro crescendo. Entende isso? Ele representa aqui, querido, quantos de nós estamos vivendo ou vendo isso pertinho de nós? Pessoas que não têm mais força, que está dependendo do outro e acha que o outro é que tem a obrigação de cuidar dele. A pessoa está ali, né, paralítica fisicamente, emocionalmente está esgotada, não acredita mais que a sua vida pode mudar. E Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, lá no versículo 6, e é uma frase que eu acho linda, porque Jesus não simplesmente viu o homem, viu a doença dele, a enfermidade dele, mas viu a história dele, 38 anos nessa situação. Não apenas viu a dor dele, mas viu nele a possibilidade de um recomeço, a possibilidade de mudar de vida. Jesus viu nele ali não somente a limitação dele, mas viu o potencial dele. Você pode levantar a cabeça, você pode ser diferente, você tem condição de ser diferente. Nós estamos lidando aí com uma situação bastante difícil. E outro dia eu estava no conselho, e lá no conselho eu encontrei um cidadão lá, e comentei, acabei chegando porque eu tive que atender uma situação assim, e a pessoa me escutou, veio conversar comigo, e disse: pastor, eu posso ajudar essa pessoa. Eu digo: cara, já tentou suicídio não sei quantas vezes, cara. Ixi, é difícil, cara, já tentei, eu estou perdendo o ânimo. Não, mas eu posso ajudar. O senhor me leva lá? Eu falei: levo. Ele veio aqui, nós fomos lá conversar, e não é que já está começando a fazer efeito? A pessoa já está animada, a pessoa já levantou a cabeça, começou a fazer um exercício físico, a pessoa fica tomando remédio, vai intoxicando, não faz um exercício, vai comendo, vai engordando, vai puxando, aí não tem condições, ué. Você tem que dar um jeito, não é ficar reclamando da vida. Você tem que estar bem. Se eu estou bem fisicamente, meu Deus, eu estou consciente que eu tenho que morrer primeiro que a minha esposa, porque eu não sei fazer nada, né? Eu não sei fazer nada. Então eu falei: eu vou ter que morrer primeiro que você, porque se você morrer primeiro que eu estou lascado. Não sei fazer nada, não sei cozinhar, não sei limpar a casa, não sei... isso que eu não sei, né? De repente até a gente sabe alguma coisinha. Mas o fato é esse, querido. A gente precisa se dispor, ir atrás, correr atrás, buscar uma alternativa, não é ficar... Poxa vida! Então aquele milagre começa pela palavra que ele obedece. Entendeu?
depois de ouvir a queixa dele, que ele não tinha ninguém, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus não discutiu, não falou nada, simplesmente Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma o teu leito e ande. Esse é o poder da palavra. Jesus não pôs a mão nele, não ajudou ele a levantar, simplesmente disse para ele: rapaz, levanta, saia dessa posição de vítima, cidadão. Sai desse teu leito, pega aquilo que te paralisa, dá um fim nisso, cara. Anda, retome os teus movimentos da vida. Dá um jeito antes que as coisas piorem, que as coisas que você morra aqui. E aquilo que era problema para ele se tornou um instrumento de bênção. Aquele leito passou a ser uma coisa de testemunho para ele, né? Diz que imediatamente o homem obedeceu, imediatamente foi curado. Foi no instante que ele obedece a palavra. Depois de 38 anos esperando o mover das águas, ele descobre aquele que é a fonte da água viva. Há muita gente que ainda não entendeu isso. Está buscando, pastor, mas você não lê Bíblia, homem. Você lê antes de sair de casa, você tira pelo menos 15 minutos para ir, antes de você ir para o seu trabalho. Você faz isso? O milagre começa quando ouvimos a palavra de Jesus. Nós damos um passo em direção à mudança, com certeza. Mudança não começa no tanque. A mudança começou a acontecer quando aquele cidadão ouviu a palavra de Jesus e obedeceu. Ali começou todo o processo. Eu tenho orado, Deus tem falado comigo. Eu tenho orado e Deus falando comigo assim: olha, a minha presença. Eu fiquei pensando em Moisés, que falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Então eu fiquei, poxa, por que era tão importante assim? Claro, você andar sem Deus, você não é nada, cara. Se andar sem Jesus, ele disse lá em João 15, 6, sem mim nada podeis fazer. 15, 5, né? Sem mim nada podeis fazer. Pois então, por que eu tenho que andar sem Jesus? Por que eu tenho que começar? Ai, pastor, eu levantei em cima da hora. Levanta um pouquinho mais cedo. Ai, pastor, porque dorme um pouquinho mais cedo então. Eu posso dormir a hora que for, 5 horas da manhã eu estou de pé. E amanhã vai ter às 4, porque 6 horas eu tenho outro compromisso já. Então eu tenho que correr. Eu tenho que fazer, deixar Deus fazer a minha agenda. E a gente colocar diante de Deus. Deus não está só querendo a cura física sua. Ele quer restaurar a sua alma. E devolver para você o propósito de vida. E isso está na palavra. A fé verdadeira responde a palavra e não a circunstância. Se moveu a água, eu tenho fé. Se não moveu a água, eu não tenho fé. Se Jesus falou, aquele interessante, aquele cidadão, ele não viu a água se mover, mas ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra do Senhor Jesus. Ele não sentiu força em si mesmo para levantar, mas obedeceu a palavra a si mesmo. Ele não sabia quem era Jesus, mas respondeu o chamado de Jesus. Eu não sei quem é Jesus. Eu vi alguém falando comigo essa semana. Sabe quando eu aceitei Jesus? Quando ele se revelou para mim. Eu falei, agora é Jesus. Eu falei, engraçado. Não bateu muito comigo, não. A verdadeira transformação, querido, você tem que abrir mão das suas desculpas. Entendeu? Parar de ficar culpando os outros. E levantar pela fé. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Eu estava falando esses dias das cavernas, né? Quando a gente está na caverna, você não pode achar que a caverna é o teu lugar de morada, é o teu cemitério. A caverna é um lugar de reflexão, é um lugar de preparação para você sair para ser rei. Foi isso que aconteceu com Davi. E outra, quando ele estava na caverna, apareceu lá os endividados, apareceu lá os descontentes, apareceu lá os lascados da vida. Você já viu quando você está passando por luta, começa a vir os lascados da vida para cima de você. Entende? Em vez de te ajudar, ainda acho que você tem que ajudar ele. Então você precisa colocar diante de Deus. Davi perdeu posição social, perdeu família, perdeu tudo, amigo, perdeu cobertura espiritual, perdeu tudo. Mas ele não perdeu a sua fé em Deus. E ai dele se ele não tivesse fé em Deus. Ele não teria sido o rei que ele foi.
Você está entendendo como é que é isso? Então, queridos, está ali paralisado. Quantas vezes a gente fica paralisado pelas nossas feridas, pelas nossas dores, pelas nossas decepções. E Jesus está dizendo para você, dizendo para mim hoje: levanta-te, anda, toma o teu leito, toma um rumo na sua vida, toma um jeito nessa caminhada sua. Eu te chamei para ser alguém de coragem, não é para você ficar paralisado. Ai, pastor, mas o problema é tanto. Chama os líderes da igreja, chama os presbíteros da igreja, vamos orar, vamos caminhar com o Senhor. A gente não sabe usar a igreja, não sabe usar os pastores que tem, né? E Deus está precisando que nós assumamos o nosso papel. Eu olhando para esse texto aqui, fiquei pensando, puxa vida, tanta gente ali padecendo. Parece que não tinha nada a ver comigo. De repente eu começo a ver um monte de gente com problema em volta de mim. Eu começo a ver tanta gente se aproximando da igreja, precisando de pão, precisando de cura, precisando de libertação. Esse é o lugar mesmo, você tem que vir mesmo. Jesus disse: vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Eu estou imaginando aqui quantas pessoas: pastor, o que houve que não teve transmissão? O que houve? Ah, meu amigo, você ficar dependendo de transmissão para ser crente, a hora falha aí, você fica para trás. Se depender de chamado, Jesus não vai chamar você por transmissão, né? Você tem que ter olhos para ver Jesus, tem que buscar Ele com a sua presença. Eu queria que você pensasse nisso, amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você usasse o altar, traga as suas queixas, traga os seus problemas, traga aí os coxos, traga os doentes, traga os ressecados, traga os cegos, traga os problemáticos, traga aquelas pessoas que você conhece, que estão em trevas, que ainda não acreditam na palavra. Traga a sua incredulidade, traga os seus problemas. Identifiquei, pastor, que eu estou com uma dificuldade danada de ler Bíblia, mas eu quero a bênção do Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, eu quero que as portas se abrem. O governo está aí nessa situação que nós estamos vivendo. A cada dia parece que se fecha mais as portas para a gente. Mas nós estamos aí cheios de projetos, né? Pescador, gente perdendo emprego para cá, perdendo emprego para lá. Porque a gente que tem Jesus sabe que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Eu tenho me preocupado porque acho que a igreja tinha que perceber o risco que nós estamos correndo. E eu sei, irmãos, que tudo isso faz parte do plano de Deus. Deus está trabalhando, porque Deus usa o ímpio também para trabalhar com nós. Deus usa os problemas para trabalhar com a gente. E a gente precisa disso. Mas a gente precisa, eu pergunto, a gente precisa passar pelo que a Venezuela passou, pelo que a Bolívia passou, porque outros países estão passando. Ai, pastor, o Brasil é grande. É, meu irmão. Quanto maior, maior é o tombo. E depois que o tombo grande, a árvore grande caiu, ela faz um estrago danado. Até arrumar de novo fica difícil. Graças a Deus, eu fico pensando nas crianças. O que elas vão enfrentar? Faz parte do plano, pastor. Deus vai estar alinhando, porque vai ter um governo só no mundo inteiro. Deus está alinhando, está ajeitando. Tem que levantar um para... Pois é, mas a gente precisa orar, né? A gente não pode aceitar pacificamente. Ah, já vai ser assim mesmo. Não, a tempestade está aí. Eu não vou ficar de braços cruzados esperando a tempestade me engolir, não é? Eu não vou ficar esperando. Eu quero que o Senhor me ache em oração, que o Senhor me ache com o coração reto, com o coração contrito. Eu quero que o Senhor me ache na sua presença. É isso que eu quero. Eu sempre falo, o altar é a UTI de Deus. É o lugar da gente que tem pressa. Você tem pressa do quê? Ai, pastor, preciso que Deus resolva uns problemas para mim. Deus pode e Deus vai resolver. Mas você precisa ser crente, independente de problema resolver ou não. Você precisa continuar fiel ao Senhor.
Deus tem propósito em tudo que está acontecendo. Eu sei disso. Mas sei também que o meu Deus cura. Ele pegou naquele lugar de tanta tragédia. E ele perguntou para o cidadão: você quer ser curado? Então levanta. O Senhor está dizendo para você: você quer ser abençoado? Então levanta, amado. Comece a ler Bíblia, comece a orar. Comece a levar a sério a sua caminhada cristã. Para de ficar reclamando. Faz ficar arrumando desculpa. Eu não tenho amigo, não tenho isso. O melhor amigo que você tem chama-se Jesus. E Ele enviou o seu Espírito Santo para interceder por nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, se você puder, quiser vir ao altar, trazer aquela pessoa que, teu amigo, teu querido, mas você acha que ele não vai vir, então vem no lugar dele, coloca no lugar dele. Eu estou aqui, Senhor, no lugar do meu amado, da minha família, meu companheiro, meu patrão, meu funcionário. Estou aqui no lugar, Senhor. E estou aqui também, Senhor, trazendo as minhas pendengas, Senhor, meus problemas, minhas lutas. Eu estou trazendo aqui, Senhor, a minha vida, Senhor. Eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser mais crente. Eu tenho que ter fome e sede da palavra de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pai, aqui estamos nós, Senhor, precisando da tua direção. Tem algumas pessoas precisando de ajuda, Pai. Oh, meu Pai, minha esposa precisando de cura, Pai. Deus, eu quero te agradecer, porque cada dia o Senhor está nos dando força, nos sustentando, Pai. Quero abençoar também a minha prima, Pai, a Débora, saindo de um lesbianismo, saindo enfrentando o câncer, meu Pai. Oh Deus, quero colocar o João, Pai, enfrentando o vício da cocaína. Quero colocar a minha irmã Silvia, Pai, a sua filha, Pai, saindo de uma recuperação de uma bariátrica, Pai, precisando da tua presença. Senhor, eu quero colocar o Maicon, Pai, na tua presença, Pai. O Maicon precisa, Pai, da tua libertação. O João precisa vencer o câncer, Pai. O Marquinhos, Pai do Biel, Senhor, precisa vencer, Senhor, a situação que ele enfrentou, Pai, o AVC que ele enfrentou. Quero colocar o seu Ademar, o pai do Marcos, pastor Marcos, Pai. Quero colocar na tua presença, Pai. Tu pode transformar, tu podes abençoar. Quero colocar o meu pai, Senhor, o seu Arnobre, e com ele quero colocar todas as pessoas da terceira idade. Tu sabe o que as pessoas da terceira idade têm vivido, Pai, têm sofrido com dores, com dificuldade, com a deficiência que a idade traz. Senhor, ajuda a família, ajuda essas pessoas, fortalece, meu Deus. Nós precisamos da tua ajuda. Nunca vimos tanta doença, Pai. Nós estamos aqui precisando de cura, de libertação, Senhor. Mas precisamos, acima de tudo, Pai, voltar para a tua palavra. Nós precisamos crer na tua palavra, precisamos viver a tua palavra, obedecer a tua palavra, Senhor. Ajuda essas pessoas, levanta a pessoa para ombrear, para ensinar, para discipular essas pessoas, meu Pai. Nós precisamos, desperta a tua igreja. Nós precisamos, nós não aceitamos mais, Senhor, viver, Senhor, uma vida analfabeta cristã, Pai. Nós somos cristãos, temos que viver, Senhor, com sabedoria, com graça. O Senhor disse que nós seríamos luz, que nós seríamos sal, Senhor, dessa terra. Nós precisamos, Pai, da tua ajuda. Senhor, eu coloco as famílias que estão aqui na tua presença. Deus, nós pedimos salvação dos nossos filhos, Pai. O que está vindo pela frente aí, Senhor, nós não sabemos. Então nós precisamos da vida dos nossos filhos, sejam homens, sejam mulheres, cheios do teu Espírito Santo. Queremos vê-los envolvidos na tua igreja. Queremos amigos deles, Pai, envolvidos com a igreja. Queremos ver os casais que estão em crise, Senhor. Que o Senhor restaure os casamentos, Pai. Queremos que os pais saibam educar os seus filhos, Pai. Livrá-los, Pai, dos maus caminhos, das más companhias, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu estou pedindo a tua direção, abençoando a vida financeira, Senhor, da tua igreja, do teu povo, Pai. Dê sabedoria, Senhor, àqueles que estão passando por lutas, que estão enfrentando, Pai, crise no seu trabalho, pouca renda, Pai. Que o Senhor dê sabedoria para viver, superar, Senhor. Dá o suficiente, Pai, ajuda. Nós precisamos da tua ajuda, Pai. As famílias que estão vivendo com problemas
de depressão, Senhor, problemas emocionais, problemas do luto, Senhor. Ajuda, dê força para vencer o luto. Colocamos o pastor Alain, pastor Aline, a família, Pai, do pastor Alain, enfrentando, Senhor, o luto agora. Pai, dá a eles força para vivenciar esse momento, Pai, para superar esse momento difícil, Pai. Colocamos a nossa irmã Adriane nas tuas mãos, que ela tenha força para vencer o luto, Pai, em nome de Jesus, Pai, vencer com força no Senhor, vivenciar de forma que ela saia vitoriosa do outro lado, Senhor. Eu coloco, Pai, na tua presença, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão solteiras na igreja, que estão viúvas, que estão precisando de um companheiro, de uma companheira, que o Senhor providencie de alguma maneira, Senhor, para que eles se sintam amados, se sintam em casa, se sintam fortalecidos, Pai, pela tua graça. Em nome de Jesus, papai, eu coloco os pastores da cidade em tuas mãos. Tu sabes as dificuldades que estão enfrentando, as lutas, Pai, as crises que enfrenta, Pai. A gente atende pessoas todo dia com dificuldade que a gente não sabe como resolver. Às vezes nós não estamos nem preparados para as questões desse tempo. Então nós precisamos da tua ajuda, precisamos da tua orientação, meu Pai, em nome de Jesus. As crises financeiras, os problemas familiares que o pastor passa, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor revele a tua palavra. Nós precisamos da tua palavra. A maior riqueza que nós temos é a tua palavra, é a tua presença na nossa vida. Nos ajude, Senhor, não abrir mão disso, Senhor, que gastemos mais tempo com a palavra. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela gera fé no nosso coração, ela dá saúde para o nosso corpo. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. A esse homem, Senhor, que estava lá 38 anos, padecendo, foi salvo pela tua palavra, porque o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne e habitou ali, Senhor. Ele foi àquele lugar com uma palavra revelada. Por isso, Senhor, Ele mandou aquela palavra para o homem, Senhor, o oficial, e o oficial teve o seu filho, o seu servo totalmente curado, porque ele obedeceu a palavra. Nos ajude a obedecer a tua palavra, Senhor. O tempo é difícil, as dificuldades virão e nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. Abençoa os nossos vizinhos, Pai, aqui nessa rua, da outra rua. Abençoa, Pai, que eles tenham um encontro contigo, que eles vejam, Senhor, Cristo vivo em nós, que nós possamos ter autoridade, condição de ajudar os nossos vizinhos, Pai, da minha rua, Senhor, ali da rua de trás da minha casa, Senhor. Nós precisamos que o Senhor ajude a gente a ser luz aonde a gente está, Senhor, no trabalho que a gente está, no local de trabalho. Deus nos ajude. Nós não podemos continuar, Senhor, da forma que nós muitas vezes estamos acomodados, Senhor. Abençoa o projeto pescador, Senhor, que seja um tempo de glória, que ali não falte a palavra, que ali não falte o amor, que ali não falte a alegria, que ali não falte a tua proteção. Que o Senhor nos ajude, livre de acidente, livre de todos os males, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Pedimos a tua presença, Pai. Abençoa os nossos queridos que estão na área da saúde, Pai. Que o Senhor dê discernimento, dê coragem, dê sabedoria, Pai, para que eles possam clinicar, que eles possam diagnosticar, que eles possam operar, que possam ser bênção, Senhor, na nossa sociedade. Nós precisamos da tua ajuda, Pai. Que tu possas estar abençoando os educadores, que tenham criatividade, sabedoria para lidar com nossos filhos, especialmente os filhos que têm dificuldade com autismo, Pai, que estão com dificuldade com transtornos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a superar todas essas coisas em obediência à tua palavra, Pai. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos que o Senhor nos ajude. O Senhor opera através da nossa vida. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Seja assim, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que a graça do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Cumprimente aí pelo menos umas 5 pessoas e diz: vamos ler a Bíblia mais? Vamos orar mais? Eu vou orar por você em nome de Jesus.